Sabe aquele momento em que já deu pra você? Que você sente que o jogo dentro da empresa tá perdido, que seu trabalho e a relação com as pessoas lá dentro já se esgotou? Sabe quando você percebe que já perdeu a graça e que também está indo embora a sua saúde mental por estar ali? E aí você olha e fala, cara, eu acho que esse jogo tá perdido aqui. Já não tem mais o que fazer. Às vezes não tem mesmo. Só que tem um detalhe. Sempre tem uma saída, ainda que seja a última cartada. Se você está passando por isso, visionário, esse vídeo hoje, ele é para você. Para você que me acompanha há algum tempo aqui, já sabe, porque já me ouviu falar muitas vezes, que é extremamente importante, até porque eu ensino isso, habilidades emocionais para lidar com pessoas e situações difíceis. Estratégias, criar uma maneira comportamental, uma maneira de falar diferente daquela cotidiana que nós estamos acostumados. Porém, entretanto, todavia, você vai me perguntar, mas Patrícia, peraí. Por que será que isso é tão importante? Por que será que é tão importante eu lidar contra a pessoa? Por quê? Sendo que a outra pessoa não tá nem aí. Sendo que eu fiz de tudo. Calma, eu sei. Existem dores, desgastes e você deve estar assim já colapsando. Mas calma aí, dá uma segurada. Vamos juntos pensar aqui, ok? É importante, sim, nós aprendermos a lidar com estratégias, habilidades emocionais, ou seja, nos capacitar emocionalmente para aprender a lidar com cenários caóticos emocionais, porque nós não estamos livres de lidar com pessoas problemáticas. Não olhem um rostinho bonito. E depois, as pessoas, elas mudam o tempo todo. Então, você já sabe que eu falo isso com frequência. Agora, por que é importante nós buscarmos o autoconhecimento, ou seja, habilidade emocional para a gestão dos conflitos que a gente pode se deparar, aquela pequena dificuldade que depois se torna grande, ou até mesmo dificuldade nenhuma que eu esteja vivendo, mas que de repente tudo vira um imbróglio. Pois é, vamos lá. Por que é importante a gente entender isso? Porque é no autoconhecimento que você realmente consegue fazer o quê? Uma autoavaliação. Porque na autoavaliação eu consigo pensar como a minha cabeça funciona e como eu funciono perante alguns eventos. Ou seja, isso significa o seguinte, visionário. Significa que por muitas dificuldades que eu passar por aí, essas dificuldades elas estarão atreladas à maneira com que eu vou ver as coisas. Isso chama-se crença valores. Ou seja, por quê? Porque eu sou a soma das minhas experiências. E a partir do momento em que eu busco no autoconhecimento, que eu sei como eu penso, que eu sei como eu funciono, automaticamente eu vou ter muito mais riquezas de detalhes sobre mim para eu entender o momento presente que eu estou vivendo. Aí você vai me perguntar, tudo bem, Patrícia, mas isso não abona... aliás, isso não desabona, né? É a palavra ao contrário. Isso não desabona o fato de eu estar vivendo uma situação difícil e de estar colapsando emocionalmente, de não aguentar mais aquela pressão, sabe? De não aguentar mais determinadas pessoas que de fato, assim, já deu. Eu tô num ponto que eu não consigo mais fazer o que precisa ser feito. Na minha visão, eu fiz de tudo. É assim que você vai falar. Eu concordo. Mas por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque até para a gente poder tomar uma decisão e seguir o caminho que nós vamos determinar aqui hoje, é que você precisa entender isso. Então vamos lá. No autoconhecimento, eu consigo entender quem eu sou, quem eu funciono perante o evento para até entender se eu realmente fiz a coisa certa. Ou se eu vou fazer a coisa certa, tá?
E aí vem o segundo ponto. O segundo ponto, porque se eu tiver minimamente a certeza de quem eu sou, eu vou entender o seguinte, peraí, eu fui buscar autoconhecimento, não fui? Fui. E depois eu fui buscar outros conhecimentos para agregar na minha bagagem, não fui? Fui. Tá, então, peraí, se eu tenho autoconhecimento, se eu busquei o autoconhecimento, se eu busquei maneiras, mecanismos, vim aqui, aprendi com os vídeos da Patrícia, vi as técnicas, vi as práticas, fiz curso, aprendi, fiz mentoria e fiz de tudo. Aí você vai para o segundo passo, que é ter a certeza de que você realmente fez tudo, que você realmente acompanhou. E mais do que isso, quando você tem a certeza do que você fez tá certinho, você vai ter a segunda certeza, que é aquela de que, pera aí um pouquinho, eu fiz, eu me conheço, eu fiz certo, eu apliquei as técnicas certas, eu tive paciência de esperar um momento, porque quando você aprende algo novo, quando você aprende um método, uma técnica, você precisa ter paciência com duas pessoas em especiais. Primeiro, com você, em primeiríssimo lugar, e depois com o seu oponente, ou seja, com a pessoa que é difícil, que você está tentando trazer uma melhor relação, trazer para você, buscar conviver melhor com ela. Aí você vai me perguntar, peraí, mas por que eu tenho que ter paciência com essa pessoa? Por que eu tenho que ter paciência comigo? Porque quando você tá machucado, vivendo um imbróglio, e de repente não tomou a decisão de sair, mas quer ficar e melhorar as relações, para você também ter melhores dias aí, você vai pegar um apanhado de conhecimentos e vai aplicar. Só que depende do nível da sua pressa. Se você quiser que tudo vá da noite pro dia, cara, é que você não tá tendo paciência com você. E se isso acontecer, é porque você não passou no primeiro round lá, ou seja, você não se conhece tão bem assim. Porque quando a gente se conhece, a gente aplica uma técnica, mas dentro de um modelo, um formato de como nós somos. Então, assim, se eu não me conheço e vou aprender uma técnica nova, por exemplo, e sou uma pessoa extremamente acelerada e sou imediatista e quero resultado para ontem, cara, babau para todo o conhecimento que eu aprendi. Porque eu vou querer aplicar hoje e vou querer já que o resultado nasça amanhã. E não é assim. Primeiro porque eu preciso entender o que está sendo colocado para mim, como eu vou colocar isso na prática, quem é o meu oponente, como eu funciono, quem ele é. E aí sim, aí eu vou entender o tempo de maturação. E com um pouco de paciência comigo e com o processo e logo com a pessoa, eu vou aprender a fazer o quê? A medir esse resultado. Eu vou estar ali treinando, eu vou estar medindo. Hoje eu não falei bom dia pro João e ele veio falar comigo. Quer dizer, todo dia eu estava indo lá falar com ele. Hoje eu adotei uma estratégia diferente, não fui falar. Mas ele veio, percebi uma melhora. Tá dando para perceber? Você automaticamente começa com a mudança do seu comportamento, adotando uma nova forma de agir, você percebe que o outro reage àquilo que você fez. Olha que interessante. Quando você sabe quem você é e como você funciona e tem a técnica na mão, obviamente você já vai entender o seu deadline, o seu tempo, né? Se é uma pessoa imediatista, peraí, eu sou imediatista, calma, Patrícia, vai devagar. Você começou agora, você vai ter uma conversa muito mais franca, muito mais leve com você mesmo. Você não vai ficar se culpando, porque você já sabe que você é dos 5 minutos e que você tá aplicando uma técnica agora, que você tá aprendendo agora, você tá medindo os passos e a coisa tá indo. Aos poucos, mas tá indo. Ou seja, você tá com paciência, inclusive, não só para aplicar, como também para você poder perceber que o que você está fazendo aos poucos está vindo com um efeito bacana. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que lidar com pessoas não é nada fácil, principalmente as difíceis, as complexas. Agora, o que isso significa, Patrícia? Essa informação eu já sei. É que exige treino. Então, se você sabe que você pegou o conhecimento e treinou, você esgotou todas as possibilidades, você fez o quê? Isso chama o quê que eu acabei de dizer agora? Uma autogestão. Eu começo a ter mais controle em cima da minha pressa, da minha ansiedade. Eu digo minha, ela não é nossa, mas eu digo minha porque parece que a gente comprou, adquiriu e colocou na mochila.
né? Ou seja, o que eu quero dizer é assim, ela não é nossa, na verdade. Então dá pra gente poder se desvencilhando aos poucos. Agora, tem que ter paciência. Então tá, eu tenho autoconhecimento, eu tenho autogestão, eu entendi que os conhecimentos que eu agreguei, agora eu tô aplicando, fiz de tudo, esgotei todas as possibilidades, tá, agora eu faço o quê? Agora você só precisa perceber se você não tá contaminado ou intoxicado por essa pessoa, ou por essas pessoas, porque às vezes a gente precisa entender que são mais que uma pessoa que pega a gente de jeito, que impacta a nossa vida negativamente, né? Igual alguns vídeos, eu posso até colocar alguns vídeos relacionados para te ajudar na compreensão se você tá chegando primeiro agora aqui. Inclusive, curta esse vídeo, dê apoio. E se você estiver conhecendo alguém hoje que está passando por isso, já envia para essa pessoa. Tudo bem? Então, não, Patrícia, eu tô intoxicado, eu tô contaminado, ok, tudo bem, você já pegou você já sentiu que realmente não dá mais. Mas antes, você precisa passar pelo terceiro estágio. O terceiro estágio é muito interessante. Porque o terceiro estágio, ele é aquele estágio que você precisa aprender o quê? A validar o luto. Aí você vai falar assim pra mim, validar o luto? Como assim validar o luto? Quem morreu? Ué, sua saúde mental, aos poucos, a sua paciência, a sua tolerância. Quem morreu foi as tentativas que você teve de se dar bem com essa pessoa ou com essas pessoas. Tá dando pra entender? O terceiro estágio é aquele estágio do luto. O que significa isso? Significa que você precisa aceitar que já deu. Tem esse momento. Nós precisamos aceitar que já deu. Aí você vai falar assim pra mim, Patrícia, mas se eu cheguei nesse vídeo é porque já deu. Calma aí. Calma aí que não é bem assim. E eu vou explicar que não é bem assim. E por que que não é bem assim? Porque toda vez que a gente entende que já deu, são raras as vezes que a gente toma uma decisão de imediato. A gente às vezes passa muito tempo dizendo que já deu, que isso aqui eu não aguento mais, porque eu não aguento mais essa pessoa, porque esse cara, essa mulher, essa empresa, essa situação, enfim. Às vezes a gente passa muito tempo dizendo que já deu e não enfrenta a parte mais difícil, que é aceitar que realmente já deu e que a partir daí o que eu posso fazer agora? E nós fazemos isso por quê? Porque com ou sem estratégias, a gente tem uma mania de insistir. A gente tá o tempo todo insistindo em uma situação que a gente fala, cara, sabe aquela história do amanhã vai ser diferente? Aí a pessoa vem, te passa a mão na sua cabeça, te dá um agrado e você, tá bom, mais um pouco, vamos aguentar, de repente, vamos ver o que acontece. E você tá insistindo, insistindo, insistindo. E essa insistência, ela tem vários endereços. Ela pode estar acontecendo por várias questões. Medo, insegurança do novo, não sei se sou bom bastante. Mas eu não vou me estreitar nesse ponto, porque o viés do vídeo hoje não é esse. Mas eu quero que você entenda que existe sempre algo que nos faça, que nos motive a tomar uma decisão de imediato ou não. Então, essa é a parte mais difícil, é viver o luto e aceitar que realmente já deu, ok? E aí isso acontece por quê? Porque você fala, pô, Patrícia, mas não dá então. Não dá, realmente tem hora que não dá mesmo. Eu concordo que tem hora que não dá. E não dá por quê? Porque o modelo ou o comportamento nitidamente da pessoa ou das pessoas é aquele famoso comportamento tóxico, é aquele famoso comportamento mórbido, em alguns casos chega até a ser mórbido, de pessoas que realmente não estão nem aí para fazer uma coisa diferente acontecer. Ou seja, são pessoas que não estão preocupadas em querer um ambiente melhor. Existem pessoas que levam todo o lixo, toda a carga negativa e energética do que ela pensa e sente sobre a vida para dentro da organização e vai vomitando isso em cima de qualquer pessoa que ela encontre. Então, tem pessoas que sim, visionárias, a gente usa todas as nossas estratégias, a gente usa todo o nosso conhecimento e as nossas habilidades, e mesmo assim a pessoa não quer. Então tem esse momento, ok? Isso daí é indiscutível que tem. Agora, o ponto é, nós precisamos entender que no autoconhecimento eu tenho esses 3 pontos. Primeiro,
eu fiz a minha autogestão, eu consegui fazer uma autoavaliação, eu me certifiquei de que eu usei as técnicas, de que eu apliquei tudo bonitinho, que tive paciência comigo, que não foi pegar a técnica da noite pro dia como se 2 e 2 fosse 4. Eu entendi realmente que eu fiz de tudo dentro que entreguei os meus resultados e fora isso, tentei trazer a pessoa para mim e tive comportamentos desde então que possibilitaram que as minhas relações fossem melhores e mesmo assim não deu, aí ok. Aceita, visionária. Aceita, visionário, que não dá mais. E agora, quando você entender isso, quando você falar assim, Patrícia, realmente já deu. Então agora a gente pode passar para tomar atitudes. Agora chegou o momento de nós adotarmos estratégias mais inteligentes para levantar voo. Porque por enquanto a gente está taxiando, se não ali paradinho com a aeronave, enferrujando e se deteriorando, porque é assim que muitas vezes nós tratamos a nossa inteligência, é assim que muitas vezes nós tratamos a nós mesmos e é assim que muitas vezes a gente trata a nossa saúde mental. Tá dando para entender? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Existem 3 comportamentos, 3 atitudes que nós podemos adotar para esse momento do já deu. O momento em que realmente eu vivi o luto, que eu entendi que aqui já não tem mais condições alguma e que eu já usei todas as minhas ferramentas e adequadamente, de maneira devida para tentar, ou tentar não, porque quem tenta não faz, mas para trazer uma amistosa relação e mesmo assim as pessoas que eu convivo não querem. Ótimo, já entendemos isso? Então, vamos passar para o primeiro passo. Primeira atitude, primeiro comportamento que você precisa ter para começar a ganhar corpo e realmente você ter uma vida nova. E realmente você ter melhores condições e saber que, eu brinco, né, dizendo que tem vida após a morte. Ou seja, existem outros universos ao nosso redor para que nós possamos desbravar. E o primeiro deles é agarre-se, mas com todas as unhas e dentes com a sua melhor versão. Deu para entender? Ou seja, em tudo que você é bom para fazer, ou seja, os seus talentos. Agora é um momento em que você vai pegar as suas habilidades, você vai melhorar as suas habilidades, você vai tirar aí, ó, da cartola parte do conhecimento que você já buscou e não usou para você poder agora começar a apresentar isso em outro lugar. Porque agora você precisa se restabelecer mentalmente para você poder tomar novas atitudes. Veja, parte do que às vezes a gente tem tanto medo de tomar um passo adiante. Às vezes a gente pensa que não é bom bastante. Às vezes a gente pensa que numa próxima empresa a gente não vai conseguir coisas boas, que todas as empresas são iguais, que eu não vou ter condições, que a gente esquece que a gente tem muita habilidade. A gente coloca muito medo na frente e acaba não tomando novas posições. Mas você tem muitos conhecimentos. Tudo bem, você pode até, de repente, não ter se reciclado, não ter buscado tantos conhecimentos assim, mas nunca é tarde. Eu tenho certeza que tem muitos conhecimentos guardados aí na sua cabeça que você pode aplicar isso em uma nova oportunidade em outro lugar. Então, esse é o momento agora que você precisa agarrar na sua melhor versão. E se você realmente se conhece, se você realmente tem as suas habilidades emocionais ativadas, esse é um passo que não vai ser tão difícil para você poder fazer. É só você levantar a sua autoestima. Essa ferramenta é poderosa para que você reconheça realmente quem você é. Tá dando para entender? E quando você fizer isso, você vai ver o quanto isso vai virar o jogo da sua vida. Um outro ponto, segundo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Trabalhar transferindo o problema
É a pior coisa que a gente faz nas relações. Aliás, em qualquer relacionamento. Hoje, a nossa especialidade aqui é falar de trabalho, nas relações dentro do ambiente de trabalho. Mas para qualquer tipo de relacionamento, quando a gente transfere mágoas, tristezas, que a gente carrega isso tudo para cá, isso não faz bem, porque você sai da empresa, mas a empresa não sai de você. E você entra para uma próxima empresa com a sombra da empresa que se passou. É exatamente assim que às vezes acontece em relação, inclusive, amorosa. Você sai da relação, você sai do João, mas o João não saiu de você. Você sai da Sabrina, mas a Sabrina não saiu de você. E você transfere para Maria aquilo que a Sabrina era. E você transfere para o Pedro aquilo que João era. E vocês acham, de verdade, que é diferente dentro do ambiente de trabalho? Não. Não. Às vezes a gente chega dando todo ressabiado numa empresa, dando patada nas pessoas, não confiando mais em ninguém, porque nós não encaramos o luto da empresa anterior, esgotamos até a última consequência, sabe, dando murro em ponta de faca, a mão sangrando e você não tomou uma atitude, ou seja, você só se machucava ainda mais. Aí quando você decidiu sair, isso se não saíram com você, aí você vai para outro lugar machucado. Por quê? Porque você não trabalhou o quê? A mágoa, a tristeza daquelas pessoas complexas que se passaram pela sua vida. Então, se você arrastar como uma cauda de um dinossauro tudo que você viveu de ruim lá atrás, não validando absolutamente nada de bom que você conseguiu viver, porque, cara, por pior que nós possamos estar passando uma situação agora, por pior, sempre tem ou teve em algum momento uma coisa muito boa, uma coisa muito bacana. E por que a gente tem que seguir o que o cérebro diz? O cérebro diz que a gente fica muito mais preso às coisas negativas. Não, mas peraí. Mas ele, ao mesmo tempo que ele me diz isso, mas ele também me fala que eu posso reprogramar. Ele também me diz que eu posso usar uma psicologia positiva e trazer para o meu universo coisas mais floridas, mais alegres, mais positivas. Então você precisa... Antes de... Quando eu falo de viver o luto, é viver o luto mesmo. Ó. Entende até a última consequência que já não deu. Você vai se restabelecer. Você vai se agarrar na sua melhor versão. Vem para o segundo ponto, que é deixar as mágoas e as tristezas. E como a gente faz isso? Virando a página apenas? Não. É entendendo por que isso aconteceu. Buscando conhecimento. E aqui tem muito vídeo para te ajudar com isso. Buscando no seu conhecimento por que você se permitiu a viver tantas coisas até as últimas consequências. E, vida que segue. A partir de agora é vida nova. Você já usou dessa empresa com relação a essas pessoas? Você viveu todas essas coisas ruins para você entender o que não precisa viver mais. Então, eu posso e devo pegar tudo que eu aprendi de ruim e trazer isso para o meu universo como grandes oportunidades. Tá dando para entender? Então, as mágoas e as tristezas, os equívocos, os enganos, eles não podem ser transferidos se nós quisermos ter sucesso na nova empreitada. Caso contrário, você vai estar em outro lugar, vivendo as mágoas, os ranhos, assim, de outra empresa. Ou seja, você vai estar com aquela sombrinha. É como se você estivesse saindo e aquela nuvem em cima de você. Tá dando pra entender? Esse ranço não vai te ajudar, ok? Depois, o terceiro e último caminho, atitude, comportamento que nós devemos adotar para realmente levantar voo. Planeje a sua vida. É importantíssimo. Nós precisamos aprender a planejar o que nós queremos, a que tempo nós queremos. Eu quero isso no curto prazo, eu quero no longo prazo, eu quero no médio prazo. Patrícia, eu quero no médio prazo. Você pode desenhar as suas conquistas a médio prazo para você poder ter melhores relações com as pessoas, para você poder estar melhor ambientado, para que você não caia de novo em situações complexas, porque caso contrário, se você não fizer nenhum tipo de planejamento na sua vida, você vai sair de uma empresa tão atordoado quanto você saiu
e você vai entrar em outra empresa, não vai saber o que está acontecendo no novo espaço e vai ter as mesmas complicações com outras pessoas, só que com personagens diferentes. Então, planeje a sua vida. Já deu, Patrícia? Aqui não dá mais? Ótimo. Faça um planejamento e comece a, inclusive, reduzir gastos. Tudo bem, mas o que isso tem a ver, Patrícia? Tudo. Se você entendeu que já não deu, já viveu o luto e já entendeu isso, ao invés de você sair atropeladamente chutando tudo, reduza os seus gastos e, mais do que isso, converse com pessoas que possam te apoiar, com pessoas que possam te ajudar. Não tenha medo de conversar com pessoas que possam te ajudar. Não tenha medo de conversar com pessoas que possam te dar apoio nas decisões que você tomar. Segure as suas finanças, dá uma seguradinha aí no... gasto 100, agora eu gasto 30. É um passo para trás para amanhã dar 2 na frente. Tá dando para entender? É só você fazer uma reavaliação dos gastos, procurar apoio, porque isso é fundamental. E por que às vezes a gente não faz isso? Porque o medo, a insegurança, ela atrapalha. Ela acaba atrapalhando. E ela vai te impedir de tomar novas decisões. Tá dando para entender? Então, quando a gente entende, o que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos que quando a gente entende que nós fizemos de tudo, que nós usamos as ferramentas corretas, que nós praticamos todo o comportamento para que a gente realmente melhore as nossas convivências dentro do ambiente de trabalho, e que mesmo assim as pessoas estão tão tóxicas, elas estão tão doentes que eu aplicando todas as ferramentas de maneira adequada, entendendo que isso já não deu, entendendo que eu estou, que está indo embora, o meu psicológico, a minha saúde, eu entendi que eu tenho que viver o luto, aceitar que realmente já deu. Isso não te faz uma pessoa fracassada. Você aprendeu aqui hoje que isso te faz uma pessoa lúcida. Lúcido, entende que já deu. Lúcido, entende o luto e vive ele, respeitando-se. Agora, se você achar que você é o herói, é o fodão, aí não, aí você vai dar o famoso murro em ponta de faca. Sabe quando você vai andando e vai passando por uma porta que ela é menor do que você e você não enxerga que ela é menor do que você e você não abaixa a sua cabeça? Então você fica com a sua testa totalmente sangrando. Por quê? Porque você não se curva. Então, pessoas inteligentes se curva, vive o luto, entende que já deu, porque entendeu que tudo que aplicou é isso mesmo. E olha, fim de jogo. Você vai ter um tempo para se restabelecer antes de sair. Você vai estar buscando coisas boas, você aprendeu aqui que vai estar validando os seus pontos de força, inclusive... Se você falar assim pra mim, Patrícia, mas eu não conheço meus pontos de força, eu não conheço as minhas virtudes, como é que eu posso reavivar isso de repente? Quinta-feira, eu vou ensinar você a firmar a sua vida através dos seus pontos de força e virtudes. Você pode usar onde você está e você pode usar para onde você for. Tá dando pra entender? Esse é o ponto visionário. Então me diga, se esse vídeo, se essa aula fez sentido para você, se vale a pena daqui para frente agora você mais fortalecido tomar outras ações e se você realmente está preparado para viver esse luto ou se você quer viver o luto de entender que já deu, porque você esgotou todas com inteligência emocional as possibilidades de ficar nesse ambiente convivendo com essas pessoas, ok? Porque tem vida após a morte. Então, quinta-feira estamos juntos na jornada, tem muitas coisas que estão vindo por aí de novidades e eu te espero aqui do outro lado.